Abra em Gênesis capítulo 9. Hoje falaremos sobre aliança. Nós começamos, tem 2 sextas, afirmando aqui na igreja, de que nessa regressiva de ano, nos cultos da sexta, nós estaremos em aliança com Deus. E eu entreguei, não sei se para todo mundo, mas para boa parte, eu entreguei uma aliança como essa que eu vou usando aqui, e nós vamos viver essa fé ao longo dessa regressiva toda de ano. E os encontros serão na sexta, orando por libertação, orando pelo poder de Deus na nossa vida, orando por caminho livre, caminhos abertos, dentro desse tema aí. Quem não tem da aliança, pastor, não tenho não, levanta a mão, receba da mão do obreiro, que eu quero que você viva essa fé com a gente também, tá bom? O obreiro vai te entregar, além da aliança, vai te entregar também um papel como esse, com algumas linhas, para você fazer o seu pedido de oração referente à libertação. E nós vamos seguir esse hábito nas sextas, que antecedem o final do ano, e vamos levar isso até lá, o último culto da sexta do ano, em aliança com Deus, e clamando por libertação. Se você já tem o seu preenchido, daqui a pouco eu vou pedir para você entregar. E ao final de culto, já quase no apagar das luzes, quando você estiver preparando para seguir, vai ter um obreiro te entregando um outro deste, que aí você já o trará na semana que vem. Simples assim. E eu vou lhe mostrar pela Bíblia a importância de uma aliança. É essa a nossa aliança, ou o nosso culto, ou a nossa mensagem de hoje. Gênesis, qual é o capítulo, irmão? 9. O versículo eu contei? É o 15. Olha lá o que diz. O Senhor falando para Noé, e esse recado vale para cada um de nós. Então, me lembrarei do meu concerto que está entre mim e vós, e ainda toda alma vivente de toda carne. E as águas não se tornarão mais em dilúvio para destruir toda carne. E estará o arco nas nuvens, eu o verei, para me lembrar do concerto eterno. Tem hábito de grifar, grife isso aí, concerto eterno, aliança eterna, entre Deus e toda alma vivente, de toda a carne, que está sobre a terra. E disse Deus a Noé, este é o sinal do concerto que eu tenho estabelecido entre mim e toda a carne que está sobre a terra. Do que é que a Bíblia está falando? A Bíblia está tratando a respeito de um voto ou de uma promessa que o Senhor havia feito com Noé, lá na altura da arca que foi construída. Esse episódio todo já havia passado, a altura da arca é entre o 6 e o 9 de Gênesis. Então o Senhor derramou tanta água sobre a terra, que diz a Bíblia que os montes mais altos foram cobertos, metros e metros para cima. E então, ao sair da arca, Noé e sua família recebeu de Deus, em aspas, esse juramento, essa promessa, essa garantia da paz de Deus, que ele não jogaria mais tanta água sobre a terra, como foi por ocasião do dilúvio. Tem dias, vocês mesmos daqui de Blumenau sabem que vem aguaceiro que não é brincadeira. Vocês mesmos sabem, ao longo da história, que coisa séria acontece quando muita água vem acumulada. Mas há uma promessa de Deus, de que Ele não enviará tanta água assim, a ponto de acabar com tudo. Você diga, graças a Deus, né? Deus não vai fazer algo assim. E Ele enviou um sinal, de que o que Ele falou lá atrás, Ele vai cumprir, de que o que Ele fala, Ele vai cumprir. Traduzindo, irmão, Deus não é homem de falar uma coisa e daqui a pouco começar a comer as verdades.
Deus não é aquele que precisa ficar agora agradando ou ser politicamente correto só para ter mais adeptos, só para ter mais simpatizantes. Não, uma coisa que nós como cristãos temos que aprender, apesar de que a gente pode ser muito bem gentil com todos, apesar de que como cristão nós vamos amar ao próximo como a nós mesmos, vamos amar a Deus sobre todas as coisas, isso é uma ordem, é um mandamento, uma coisa que precisamos aprender é ser linha reta. Não ser com meia conversa, não ficar agora com discursos só para agradar. Não, não é assim que Deus quer. O que Deus fala é o que é e ponto final. E Ele deixou uma marca para nós, de que o que Ele fala, Ele cumpre. Em relação ao dilúvio não existir mais, Ele deixou uma marca no céu. Qual é a marca, irmão? O arco-íris. Aquelas cores fantásticas que aparecem no céu, logo após ali uma chuva. Aquelas cores, não é porque Deus está esquecido, Deus não esquece, a mente de Deus é brilhante, Ele sabe de todas as coisas, Ele é onisciente, como diz a Bíblia, mas quando Ele estampa no céu aquelas cores lindas, na verdade Ele está fazendo eu e você se lembrar de que o que Ele fala, Ele cumpre, e quero ouvir seu glória a Deus, de que o que Ele falou lá atrás, ninguém tem autoridade para remendar, ninguém tem autoridade para mudar. Disse o próprio Cristo, passa o céu, passa a terra, mas as minhas palavras jamais haverão de passar. Ninguém pode remendar as palavras de Cristo. Está dito ainda em Apocalipse, que aquele que retirar ou acrescentar algo do que está escrito aqui, vai ser penalizado por Deus. Teve um pregador nos últimos dias, isso aí está correndo pela rede social, você já deve ter visto. Um pregador foi infeliz em um discurso dele, eu imagino que foi infelicidade, porque ele é madurinho e saberia a verdade. Mas ele chegou num discurso, em algum momento da mensagem, eu não sei se pegaram um fato isolado, ou se o contexto era esse, não vou julgar, mas ele veio com um papo de que a Bíblia precisa ser atualizada. Você ouviu essa? De que a Bíblia está desatualizada e que nós precisamos pegar os textos em que hoje tem toda uma polêmica e atualizá-los e colocá-los como se fosse do ano. Entende o que eu estou dizendo? Ele chegou com esse discurso, está sendo massacrado teologicamente por muitos, porque a Bíblia, ela foi a mesma ontem, ela é a mesma hoje e ela o será eternamente. Não tem que remendar nada. Aqui está tudo para a gente poder encontrar firme com o Senhor aqui e encontrar firme com o Senhor eternamente. Amém? Não tem que remendar nada. Então, repito, voltando ao texto, então aquelas cores bonitas quando aparecem no céu, é Deus lembrando a humanidade de que o que Ele falou lá atrás, Ele ainda se lembra. Para você que tem o hábito de anotar as mensagens, eu digo para você nesse primeiro momento como ser uma pessoa de palavra. Deus é assim. O que Ele fala, Ele não fica de rodeio, irmão. A gente sabe que é normal do ser humano, para querer ser muito bem querido e ouvido, ter aquele discurso polido, ter aquele discurso do politicamente correto, evitando entrar em certas discussões para poder continuar sendo muito querido, coisas do tipo, mas com o Senhor não tem isso, é cano reto, é aquilo e ponto final. A verdade é que quando a gente vai aprendendo com Deus, à medida que a gente vai aprendendo com a palavra de Deus, nós vamos aprendendo a ser cano reto também, irmão. Nada de rodeio. Jesus ensinou, seja o vosso sim, sim, ou não, não. O que passar disso é procedência maligna. Deus não quer que você fique agora numa sinuca de bico. Ai, se eu falo A, eu agrado A. Se eu falo B, eu agrado B e desagrado A. Ai, meu Deus, vou falar A e B. Não!
tem que ser direto e ponto final. Não estou falando de extratar ninguém, não estou falando agora ser um bruto, um ogro, ninguém está falando isso aqui em cima, mas eu estou falando de nós sermos verdadeiros no que falamos, e uma palavra falada, nós levarmos essa palavra a sério, nós cumprirmos o que falamos. Em resumo, irmãos, os dias são tão maus, que a justiça intervém, dando força para as relações comerciais, para compensar a falta de palavra. Hoje em dia a figura do fiador, hoje em dia a figura do calção, hoje em dia a figura dos testemunhas ou das testemunhas, hoje em dia a figura até do cartório lá para você reconhecer firme e fazer como manda o figurino. Hoje em dia, tantas modalidades que garantem o negócio para compensar uma geração que não honra mais a palavra. Há algum tempo é só você sentar e falar com alguém mais vivido ou mais crescido. Tinha um tempo em que as pessoas resolviam tudo no fio do bigode. Você já ouviu essa expressão? Era no fio do bigode. Chegava lá no mercadinho do seu Zé, chegava, seu Zé, estou precisando fazer o rancho. Entra, compadre. Faz aí o rancho e compra e tal, e ainda anotava até na cadernetinha. Mas onde é que entra a nossa mensagem? O nosso Deus é um Deus de palavra. Quanto a Deus, é indiscutível. Aqui entenda como introdução. Quanto a Deus é indiscutível. Ninguém está aqui discutindo a divindade de Deus. Ninguém está discutindo se Ele é poderoso, se Ele é bom, se Ele é... Não, isso nem entra na discussão. Mas eu quero pegar esse emprestado para você raciocinar comigo. E nós, que nos dizemos cristãos, e nós que afirmamos que somos a imagem e a semelhança de Cristo, nós honramos as palavras? Aquilo que falamos de manhã, nós honramos no anoitecer. Aquilo que falamos de pé, nós honramos sentado. Ou que passa um certo tempo, a gente se faz de esquecido. A gente muda de opinião muito depressa, igual uma criança quando está torcendo para um time, aí algum adulto pergunta, qual time você está torcendo? O que está ganhando. Aí daqui a pouco o placar muda, eu mudei, agora não é o vermelho que eu torço mais não, agora o branquinho. Muda de opinião, porque está perdendo, porque está ganhando. Não, a Bíblia está dizendo que nós também precisamos aprender de ser uma pessoa de palavra. Repito, que nós estamos em aliança com Deus nessa regressiva. E a aliança também é um símbolo de uma palavra empenhada. É símbolo de um compromisso. Eu posso tratar de vida sentimental, que não é o foco da mensagem, mas no grande dia, quando você esteve lá diante do juiz de paz, você deve ter boa memória, você deve lembrar, você que é casado, de que foi dito, você promete, na presença de Deus, dessas testemunhas, receber a fulana dos anzóis como sua legítima esposa, promete amá-la na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na magreza, na gordura, na saúde ou na adversidade ou na doença e tal, aquele discurso que às vezes a gente não estava nem prestando atenção, estava pensando nos cliques da foto e nos vídeos, e chegou a sua vez, e o que o cidadão disse? Sim. Agora é a sua vez, Mariazinha, me conta, e você, bababá? Sim, e jogou até cabelo ao vento. Estava pensando era na foto, estava pensando era no vídeo, estava pensando na recepção, estava pensando era na festa. Mas eu digo a você, foi uma palavra empenhada. Entende o que eu estou falando? Você lançou uma palavra, um comprometimento. E a Bíblia diz em Eclesiastes 5, que é melhor você não se comprometer, do que comprometer e não cumprir. Se você não pode se comprometer, não se comprometa. É o que a Bíblia nos ensina. E se você avançar um pouquinho na Bíblia, você vai chegar junto comigo em Salmo 15. Abra lá, por gentileza. No Salmo 15, de preferência, linguagem de hoje, vai aparecer na tela aí com uma outra linguagem, trata do versículo 1 até o versículo 5, de um questionamento que o salmista Davi fez. Ele se perguntou, quem tem direito de morar no teu santo templo, Senhor?
Quem tem direito de entrar na tua divina presença? Quem é que tem direito? Aí a resposta começa a vir a partir do versículo 2, repito, observe pela tela, porque a linguagem será diferente, linguagem de hoje. O verso 2 diz, só tem esse direito, olha lá irmão, aquele que vive uma vida correta, tá assim ou não? Que vive uma vida correta, que faz o que é certo, que é sincero, meu Deus, a lista é grande, viu irmão? E que é verdadeiro no que diz. Olha o 3, observe pela tela. Ele não fala, que diz? Mal do... Ih, tem gente que já foi reprovada aqui, irmão. Não fala mal dos outros. Eu costumo brincar, só para descontrair, que quem fala mal de pastor cai a língua, viu irmão? É um pecado muito sério isso aí, viu? Falar mal do pastor cai a língua. E que mais? Versículo ainda 3. Não prejudica os seus amigos. Que mais? Não espalha boatos a respeito dos seus vizinhos. Meu Deus, a lista está complicada, né, irmão? Versículo 4. Despreza aqueles que o Senhor rejeita, mas trata com respeito os que o temem. Ou seja, não vai estar enrolado com pessoas que não servem a Deus, vai estar na luz de Jesus. Aqui me chama a atenção, continue lendo o verso 4. Ele, quero te ouvir, cumpre o que promete, mesmo com prejuízo próprio. Vamos mais uma vez? Isso aqui, irmão, primeira vez que eu li esse texto, é de fazer o joelho bater palmas, é de fazer a estrutura tremer. Vamos de novo? Cumpre o que promete, mesmo com prejuízo próprio. Sobre o que é que estamos falando hoje? A questão de uma aliança, de um compromisso, de uma palavra empenhada, de uma promessa feita. A Bíblia está dizendo que essa promessa tem que ser levada a sério. Ninguém está jogando agora palavras ao vento. Se não era para cumprir, que não prometa. Porque na lei de Deus, o próprio Deus, quando ele fala alguma coisa, ele leva isso aí a sério até o fim. Agora, em relação a nós, como é que nós levamos uma palavra empenhada? A Bíblia está ensinando no livro de Salmos, que se houve uma promessa, é necessário cumprir, mesmo com prejuízo próprio. Você entendeu a gravidade do negócio? Não tem remendo, irmão. Não tem aquilo, mas agora eu estive pensando melhor, sabe o que é? Pela Bíblia, a Bíblia quer que a gente leve a palavra a sério. Ninguém está de brincadeira. Posso mais uma vez tocar num assunto sentimental, não é o foco do culto ou da mensagem, mas eu esbarro nesse assunto de novo. Talvez o casal de namorado, irmão, irmão, eu sou pai de moça, graças a Deus ainda moça muito novinha, mas você imagine você, pai, você entrega e autoriza a sua mocinha a namorar o rapaz, aí o rapaz namora com a sua mocinha 10 anos, noiva com a sua mocinha outros 10, quantos anos já foram? 20, aí no 21º ano, ele nem as caras dá, ele escreve pelo Zap Zap, dizendo, não quero mais, bloqueia, fala, não te amo não, descobri que eu não te amo. Quem é pai de moça aqui, levanta a mão. Pois é, 21 anos, para dizer que não gosta da moça, o trem está bagunçado. Olha, se o cidadão não for crente, sim senhor, ele lembra da cinta. Como que você vai parar a vida da moça 21 anos, para dizer que não quer nada com ela? Você está fazendo besteira. A Bíblia diz, repito, mesmo com dano seu para honrar a palavra. Entende o que eu estou falando, irmão? Isso aqui é coisa séria. Então Deus não quer o chove e não molha, não. Deus não quer uma hora gosta, outra hora não gosta, uma hora quer, outra hora não quer, uma hora quer Deus, outra hora não quer Deus, uma hora quer batizar, outra hora não vem na igreja. Não, Deus não quer essa lambança, não. Deus quer que a pessoa seja de palavra, decidida, sem rodeio, sem banho-maria, como alguém diria, ou é
ou não é, não tem meio termo, irmão. Não tem meio termo, não tem conversa, não tem meia conversa. Ou é, ou não é, ponto final. Eu posso ainda fazê-lo lembrar de um texto da Bíblia lá de Josué capítulo 9. Se puder ou quiser, abra. Mas vou resumir essa história para não me alongar tanto assim. Nesse texto, a Bíblia fala de um povo chamado Gibeonitas. E este povo, morador de Gibeá, eles tinham então, ou eles eram então, os próximos a serem conquistados por Josué. Diz a Bíblia que o Josué tinha uma promessa do Senhor, né? Onde ele colocar a planta dos pés, ele possuiria, ele conquistaria. E Josué fez um grande trabalho e foi alcançando aqui e ali, aumentando o seu território, conquistando aqui, conquistando acolá. E a próxima nação a ser conquistada era desse povo. Eram os Gibeonitas. Sabe o que eles fizeram? Eu estou resumindo Josué 9. Sabe o que eles fizeram? Com medo de serem vencidos por Josué, com medo de perderem o território e morrerem nas mãos de Josué, eles pegaram a pior roupa, eles pegaram o pior calçado, eles pegaram o pior pão amanhecido e velho de vários dias, eles pegaram suco apodrecido e já ardendo o nariz, colocaram um rostinho de dó, um rostinho de coitadinho, vai ver até se sujar um bocado, vai ver amarrar o botão 1 no 2, na casa 2, ficou aquele negócio tudo esgomelado, e chegou com cara de dó para Josué, e disse, Josué, conseguimos chegar aqui, a gente vem de longe, que vida sofrida, mas que bom que a gente encontrou vocês, a gente está precisando de ajuda, estamos precisando de comida e estamos precisando de um local para descansar. Segundo a Bíblia, eu já estou no versículo 14, diz a Bíblia que o Josué não pediu conselho para Deus, recebeu aquele povo, deu comida para aquele povo, abriu, escancarou as portas de tudo que podia para aquele povo, agindo pelo sentimento dó. E mais do que isso, fez aliança de que ele ajudaria e não permitia que eles fossem mortos pelo exército de Josué. Fez uma aliança. Aqui mais uma lição para nós, irmão. Toma cuidado com o sentimento dó. Às vezes você fica nessa de ficar agindo por dó, e me perdoe falar isso, eu sei que é pesado ouvir isso de um pastor, mas pense se você não está levando na orelha, agindo com dó e a pessoa nem tchum para você. Infelizmente isso acontece aos montes, irmão. Você muito bem intencionada, mas e como ele está, como ela está, e vai ver pelas costas, está te massacrando. Agir pela dó nem sempre é bom. Eles não consultaram a Deus. Observe o 14, olha lá o que diz, aqueles homens israelitas tomaram da sua provisão, olha lá o que diz, irmão, e não pediram conselho à boca do Senhor. E Josué fez, o que está dito? Paz com eles, e fez um concerto com eles, que lhes daria vida. Meu Deus, olha o 16, e sucedeu que, ao fim de 3 dias, depois de fazerem concerto com eles, ouviram, olha isso, irmão, que eram o quê? Seus vizinhos, e que moravam no meio deles. Em outras palavras, tudo uma mentira. Queriam alcançar o coração de Josué por dó. E quando Josué aceitou fazer uma aliança, aí eles cumpriram a missão. Ficaram todo prosa. Porque o Josué comprometeu, entende o que eu estou falando? Comprometeu de que ninguém os tocaria. De que eles teriam imunidade. De que eles teriam, em aspas, asilo político, estariam muito bem guardados, porque ali eles seriam uma grande comunidade, não seriam tocados. Mas eles fizeram isso sem pedir conselho para Deus. Estavam fazendo, vamos traduzir, aliança com o inimigo. Diga daí, meu Deus, estavam fazendo aliança com o inimigo.
Pastor, por que todo esse rodeio da mensagem? Mais adiante, irmão, não precisa ler, mas apenas questão histórica é importante. Cerca de 400 anos depois, Davi, em uma guerra, matou alguns gibeonitas, sem saber que 400 anos antes, havia uma aliança de não matá-los. Diz a Bíblia que Deus puniu a atitude de Davi, trazendo sobre todo o seu reino 3 anos seguidos de fome, por não cumprir uma aliança, uma promessa, por quebrar um voto. Entende o que eu estou falando? Por quebrar uma palavra empenhada. 400 anos depois, a palavra empenhada lá atrás ainda estava valendo. Diga daí de novo, meu Deus. Irmão, talvez você não saiba, Provérbios 18, 21 está dito que a morte e a vida estão no poder da língua. Aqueles que a amam comerão do seu fruto. Então, irmão, depois que eu me converti a Cristo, eu guardo isso muito comigo. Cuida muito do que você fala. Seja falando bem, seja falando mal, ou seja fazendo algum juramento, alguma promessa. Porque essa palavra é como uma semente. Você está empenhando a sua palavra. Quem entende, balança a mão de que estou entendendo. Você está empenhando a sua palavra. Eu estou falando para o cristão. Para quem está aí no mundão do meu Deus, que o que fala no almoço não honra na janta, eu não estou falando desse não. Eu estou falando com quem quer seguir os princípios do Senhor. Eu estou falando como o salmista fala naquele texto que eu li: quem entrará, Senhor, no teu tabernáculo? Quem é que entrará? Aquele que cumpre o que prometeu, mesmo com dano próprio. Do que é que estamos falando? Honrar as palavras. Honrar uma aliança. Fecha a Bíblia, olha adiante. Da nossa parte, precisamos avaliar se a gente tem sido homens e mulheres de palavra. De qualquer natureza. Talvez para entrar na empresa fez 1001 juramentos. Eu vou dar meu sangue. O famoso jargão eu vou vestir a camisa da empresa. Né? Aí o patrão veio e fala: puxa, eu achei um parceiro para me ajudar. Até o 3º mês, passou do período de experiência, já começa a descansar nas paredes. Você não está honrando a sua palavra. Coisa feia. Deus está vendo isso aí. Deus não gosta disso aí não. Ou alguém, talvez na maior das empolgações, talvez tenha uma bufunfa para receber da justiça, aí numa empolgação, na hora da visitação do Espírito Santo, ela faz promessas para Deus, mas é na empolgação. Aí ela até diz: Senhor, sabe aquela bufunfa? Se aquela bufunfa sair, Senhor, metadinha é tua. Até parece verdade. Você entende o que eu estou falando? Está fazendo promessas, mas não está avaliando. Não está avaliando. Era melhor não prometer do que prometer e não cumprir. É feio, não se faz. No ambiente de família, poderia ainda dizer: não fica prometendo para o teu filho: fica aí mais um pouquinho, daqui a pouco a gente brinca. Não faça isso. A criança espera. Não faz isso não, a criança espera. Entende o que eu estou falando? Ela te espera. Vai ver, está até pescando com sono, mas ela espera. Ela diz: não, papai disse que ia voltar. Não brinca com isso não. Uma palavra empenhada, não brinca. Amém, gente? E muito menos brinque com as coisas santas. Não faça isso. Brinque de qualquer outra coisa, mas não brinque com os princípios cristãos. Ninguém está brincando aqui de ir e vir para a igreja e fazer... Não. A coisa tem que ser levada com seriedade e honrando a palavra. Talvez alguém: pastor, pois é, não foi marcado um próximo batismo ainda não, em razão de tudo que se passa por aí, mas tão logo Deus querendo, vamos marcar. Talvez Deus já lhe tocou bastante, a ponto de você ter até empenhado: olha pastor, no próximo eu estou lá. Pois é, logo eu vou lhe falar, e quero que você continue empenhado a sua palavra. Mesmo com prejuízo próprio. Você entende o que a Bíblia está falando? Mesmo com prejuízo próprio. Em outras palavras, irmãos, sobre o que a Bíblia está falando, de nós sermos de palavra. Amém? Sermos de palavra. Isso aí vai fazer de você mais parecido com Cristo. Falou, é isso aí. Não tem meia conversa.
daqui a pouco ninguém vai ficar duvidando do seu falar. Ah, mas fulano falou, mas falou mesmo, mas falou. Fulano, você falou mesmo? Não vai precisar disso, porque sabe que você é cano reto, é aquele ponto final. As amizades, os relacionamentos vão até ficar melhores, porque aquilo ali vai ouvir de você, não tem meia conversa. Amém, gente? Palavra de Deus para nós. Aplauda Jesus bem forte em nome de Jesus. O Senhor é bom. Guarda essa lição no teu coração. Então estamos falando sobre o que, irmão? Sobre o quê? Uma aliança, um compromisso, uma palavra empenhada, uma promessa. Essa palavra ela tem que ser levada a sério. Não pode ficar bagunçando o coreto não, que tudo diferente disso aí é do maligno. Seja o vosso sim, sim, não, não. O que passar disso é de procedência maligna, diz a Bíblia.